Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Bom dia a todos, quero saudar a todos com graça e paz, em nome de Jesus. Alegria estarmos reunidos nessa hora para juntos adorarmos a Deus. Deus é bom, Deus é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Ele é digno da nossa vida, entregue no seu altar para que a sua vontade seja feita no céu e na terra. E nesse momento nós gostaríamos de convidar você a fazer com a gente uma oração. E na sequência vamos fazer uma breve leitura da palavra de Deus. Vamos orar. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor que criou todas as coisas com inteligência, com sabedoria, com poder e com graça. Santo é o Senhor que é digno de toda a nossa adoração e a nossa vida rendida aos teus pés para te adorar. A ti, ó Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, a nossa gratidão pelo teu amor, pela tua bondade, a tua fidelidade e a tua presença. Neste momento em que estamos reunidos para te adorar, reunidos através desse ambiente virtual, da nossa live, pedimos que o Senhor nos abençoe a todos. Confirma sobre cada um de nós a tua graça e a tua bênção. Visita aqueles que estão enfermos com a tua cura, renova o coração dos abatidos com a tua alegria, a tua bênção e a tua paz. Que o Senhor nos renove, nos restaure e nos confirme na tua presença. A tua palavra que é poderosa e para criar todas as coisas, a tua palavra que é poderosa para sustentar todas as coisas, possa estar nos animando, nos renovando e abençoando, para que em todas as coisas o teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, se você puder, e vamos fazer a leitura do profeta Isaías, capítulo de número 61. Isaías, capítulo de número 61, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas das coisas. Israel sofreu por muita dor e muito sofrimento na sua história. Sofreu, inclusive, por causa dos seus próprios pecados. Mas Deus promete a Israel uma nova aliança, uma aliança eterna. Deus promete para Israel que cumpriria as promessas para Abraão. Firmaria a aliança feita com Moisés no Sinai em Êxodo 19, para que o povo fosse povo do Senhor e Deus fosse o seu povo, para que Deus trouxesse o ano do jubileu, o ano da restauração de todas as coisas, o ano em que Deus vai restituir todas as coisas que foram perdidas por causa do mal, da violência e do pecado. E Deus faz promessas das quais Ele cumpre. Essas promessas são trazidas sobre nós através do Evangelho. E que Deus nos abençoe, que Deus renove a sua vida. E assim como essas promessas continuam a renovar a esperança e paz nos nossos corações, que a verdade delas seja verdade na tua vida.
e que a esperança da graça de Deus, do Evangelho da bondade de Deus, seja confirmado e nos nossos corações, em nome de Jesus. Quero convidar você agora, a partir desse belo texto de esperança que nós lemos, a louvarmos a Deus, porque Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Ele é bom e Ele renova suas misericórdias nessa manhã nas nossas vidas. Então vamos com alegria louvar a Deus. Amém. Bom dia a todos. Eu convido então os irmãos a louvar e agradecer a Deus com essa música. A gente cantou na quinta-feira, na reunião de oração. E eu vou repetir o que eu falei na quinta, que eu acredito que mesmo em meio aos momentos difíceis que a gente tem vivido, nós temos motivos sim para louvar e para agradecer ao Senhor. E essa música fala sobre isso, sobre alguns motivos. Nós teríamos vários para cantar aqui nessa manhã. E, sobretudo, nós vamos agradecer por essa nova aliança, feita em Cristo Jesus, que nos reconciliou com o Pai. Então, vamos agradecer e louvar ao Senhor. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce, obrigado, Jesus, pelo irmão que está ao meu ou do outro lado da tela, Obrigado, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Todo
suas cabeças. Levantai-vos, ó entradas internas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Amém. Esse ano a IPI do Brasil está completando 117 anos de organização e a gente tem compartilhado aí nos nossos canais os links para a gente poder participar dessas celebrações virtuais também. Então você é nosso convidado para a gente estar louvando a Deus e a gente juntos está celebrando aí mais um aniversário de organização da nossa Igreja Nacional. Quero fazer com vocês a leitura do Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 4, do verso 14 ao verso de número 30. A palavra de Deus diz assim, Lucas capítulo 4, de 14 a 30. Então, Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia e a sua fama correu por toda aquela região. E ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhes saíam dos lábios, e perguntavam: Não é este o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida vocês citarão para mim o provérbio: Médico, cure-se a si mesmo. Dirão: Tudo que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: De fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando por meio deles, foi embora. Senhor, queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra que nós lemos agora. E te pedimos que o Senhor a ilumine na nossa mente e no nosso coração, e que ela seja verdade na nossa vida, e produza fruto para que o teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto bem conhecido dos evangelhos, né? Jesus, ele
Depois que é batizado por João Batista, ele ora ao Pai, no Evangelho segundo Lucas, e o Pai envia o Espírito Santo, e Jesus, ele começa, depois disso, o seu ministério após ser conduzido ao deserto pelo diabo e ser tentado pelo diabo no deserto. Ele resiste à tentação, ele vence a tentação. No batismo de João Batista, não por causa do batismo de João, mas por causa da voz do céu que diz: eis o meu filho amado em quem me comprazo, e por causa da presença do Espírito Santo, que não foi dada aos que eram batizados por João Batista, né? O Espírito Santo não está vinculado ao batismo de João Batista, o Espírito Santo está ligado ao batismo cristão, mas Jesus recebe o Espírito Santo no ato do batismo de João, porque é ali que o Pai manifesta a sua vontade de comissionar o seu Filho como o seu Cristo, o seu Messias, o seu enviado para salvar o seu povo. E ali Jesus vence a tentação no deserto. Ao contrário de Adão e de Eva, que num lindo jardim eles fracassaram diante da tentação, não confiaram em Deus e por isso desobedeceram, Jesus passa não por um jardim, mas por um deserto. E não acompanhado de alguém, mas sozinho. Mas Jesus triunfa sobre a tentação. Depois, Satanás iria tentá-lo novamente no contexto da Semana da Paixão. Mas Jesus triunfa sobre a tentação. E depois que o Espírito Santo vem sobre ele, e depois que ele é tentado pelo diabo e resiste à tentação, Jesus dá início ao seu ministério na Galileia. E aqui nós vemos o início desse ministério. Lucas apresenta Jesus em Nazaré, ele está na sinagoga e ele faz uma leitura do profeta Isaías, como a que fizemos no início do nosso culto, Isaías capítulo 61. Eu queria ler novamente com você os versos 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse é o tema da nossa meditação de hoje. O ano aceitável do Senhor. Jesus, ele dá início ao seu ministério e aqui, com a leitura desse texto do profeta Isaías, Jesus anuncia no verso 20, tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. O que é que isso significa? E o que isso tem a ver com a nossa vida hoje? No livro do profeta Isaías, no capítulo 61, o livro de Isaías tem 3 grandes blocos. O bloco de 1 a 39, ele trata de profecias que o contexto imediato é o próprio contexto ali do século 8 de Isaías. Os capítulos 40 a 55 são oráculos e profecias cujos personagens e o ambiente refletem o período do exílio na Babilônia. E os capítulos 56 a 66 são profecias que têm como ambiente fundamental o exílio pós-exílio, que é o nosso bloco aqui em que Jesus cita. Isaías 61 fala do ano aceitável do Senhor. E Jesus afirma que aquela palavra se cumpriu naquele dia, enquanto ele fazia aquela leitura na sinagoga. O que isso significa? No capítulo 61 de Isaías, o contexto da profecia, a profecia aponta para um período em que Israel estava no pós-exílio. Por causa dos seus pecados e da dureza de coração, de geração em geração Deus enviou os seus profetas. Mas Israel endureceu o seu coração. Israel tinha um chamado que começa com Abraão, ser bênção a todas as famílias da terra. Mas ao invés de encarnar o chamado de Deus, andar na presença de Deus, adorando apenas a Deus, servindo a Deus e sendo bênção às nações, Israel achou que a eleição era um privilégio pessoal dele e que as nações, na verdade, eram inimigas e que, no fim das contas, o que importava era desfrutar das bênçãos do reino sem levar a sério o chamado que Israel tinha de adorar apenas o Senhor, de servi-lo e ser uma bênção às nações.
O povo de geração em geração endureceu seu coração, não deu ouvidos à palavra de Deus, não deu ouvido aos seus profetas. E por consequência do mal que o povo plantou, o povo colheu. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Nem tudo nessa vida que acontece com a gente é porque você fez alguma coisa. Mas quando você faz alguma coisa, você sabe que você vai colher. Entendeu? Tem coisa que acontece na nossa vida que os outros fizeram. Mas aquilo que você faz, você acaba colhendo de alguma maneira. E ali, Israel no pós-exílio é visitado por Deus através do profeta que anuncia o ano aceitável do Senhor. É um tempo novo que Deus haveria de inaugurar. No capítulo 61 de Isaías, esse ano aceitável, esse ano da graça, esse novo tempo que Deus vai inaugurar, é um tempo em que seria uma boa notícia para os pobres, uma boa notícia para os presos, uma boa notícia aos doentes, uma boa notícia aos quebrantados de coração, a gente que está quebrada, gente que está sem esperança, gente que está entregue à angústia, ao desespero. O Isaías anuncia um novo tempo em que Deus iria tirar a veste de luto e arrancar o povo do ofício fúnebre e levá-los para uma festa de casamento. Essas são figuras importantes no capítulo 61 de Isaías. É tempo de restauração. Isaías 61 faz referência a Levítico 25:10, sobre o ano do jubileu, que era uma lei importante no antigo Israel, em que quando um homem era vendido como escravo e perdia suas propriedades, no ano do jubileu ele era alforriado e ele tinha sua terra devolvida no contexto da sua família. É um tempo de restituição, de renovação e de graça. O ano do jubileu é o tempo aceitável do Senhor, é um tempo que Deus haveria de inaugurar. Boa notícia a todas as nações da terra. Uma nova aliança seria firmada. E essa nova aliança seria uma boa notícia não apenas para Israel, mas também para as nações. E é curioso que toda essa esperança desse novo tempo, da era messiânica, desse tempo em que Deus vai renovar todas as coisas, Jesus, quando se levanta na sinagoga e faz a leitura de Isaías 61, ele diz: hoje essa palavra se cumpre. E aqui tem algo muito importante para mim e para você a gente entender enquanto a gente lê a Bíblia. Jesus está afirmando que com o início do seu ministério, o ano aceitável do Senhor, o ano da graça, o ano da renovação de todas as coisas, o tempo da cura, o tempo do perdão, o tempo da salvação, o tempo da renovação de todas as coisas, já começou. É isso que Jesus quer dizer. Hoje essa palavra se cumpre. Hoje o ano aceitável do Senhor chegou. Em outras palavras, hoje o reinado de Deus se manifesta no meio de vós. Hoje o reino de Deus é chegado. Isso é boa notícia. Jesus vem anunciar que através da sua vida, através do seu ministério, o ministério de Jesus revela que esse ano aceitável do Senhor, ano da graça, ano em que o Senhor firmaria uma aliança nova e eterna com seu povo, chegou. Quando Jesus cura os doentes, quando Jesus ressuscita os mortos, quando Jesus acalma as tempestades, quando Jesus realiza sinais e prodígios, ele está demonstrando que o Senhor visitou o seu povo. O próprio Deus veio ao nosso encontro. Em Isaías 61, quem faz isso é o próprio Deus. Ele está declarando que ele é o Filho de Deus. E ele vem para trazer essa realidade na minha vida e na tua. E esse tempo já começou. E você precisa entender isso. E você precisa crer nisso. E você precisa renovar a tua alegria e a tua esperança nisso. Mas aí surge uma outra questão. Se é isso, por que, afinal de contas, ainda tem tanto mal e doença no mundo? Se Jesus veio para curar os doentes, e Jesus curou tanto doente, por que tem tanto doente hoje em dia? Né? Porque a Covid está por aí, não é verdade? E tinha gente que estava até desconfiando da Covid, achando que era invenção, né? Porque não conhecia ninguém que tinha o vírus.
Duvido que você não conheça ninguém hoje que não tenha contraído o vírus. Hoje em dia todo mundo conhece alguém que já pegou. Mas não é só a Covid, tem muita doença no mundo. E Isaías 61 não fala só de doença. Isaías 61 fala de pobreza. Isaías 61 fala de gente que está sendo oprimida, gente que é presa injustamente, gente que deveria ser presa e não é. Isaías 61 fala de pessoas que realizam opressão contra o seu próximo, gente que traz o mal sobre o seu próximo. Toda forma de maldade, Isaías 61 apresenta para a gente. Pecados econômicos, pecados sociais, pecados políticos, pecados morais, toda a ordem de pecado está ali presente no texto de Isaías 61. Mas se o mundo ainda está tão complicado, se há ainda tanta opressão, tanta violência, tanta guerra, tanto desemprego e tanta doença, como é que Jesus já trouxe esse tempo? Como é que isso é para a gente motivo de esperança? Então, isso é um ponto muito importante que você e eu, a gente precisa atentar. Em primeiro lugar, todo esse mal que vem não é causado por Deus. Tem gente que faz algumas perguntas muito boas, tem resposta, mas a pergunta é boa. Por exemplo, se Deus é bom, eterno e todo-poderoso, por que tem mal no mundo? Tá? São boas perguntas. Se a gente não quisesse o mal, a gente não poderia ter liberdade para tomar decisão. Se toda vez que você fosse tomar uma decisão ruim, Deus te impedisse, você não teria liberdade nenhuma. Então, existe, Deus deu liberdade para a gente. O mal que acontece no mundo não é um problema de Deus. O mal que acontece no mundo é um problema nosso. Porque Deus e a sua palavra afirmam, por exemplo, que você não deve roubar, que você não deve matar, que você não deve maldizer as pessoas. E quando isso acontece, as pessoas semeiam mal na vida das outras pessoas e isso não tem nada a ver com Deus, isso tem a ver com o problema das pessoas. Mas o que Jesus deixa claro é que ele veio para encerrar todo esse estado de coisas que o pecado inaugurou. Presta muita atenção, todo o mal que há no mundo é consequência do pecado. Só não exagera essa informação, tá? Com raciocínio que a Bíblia não te convida. Por exemplo, não vai achar que porque você está passando uma crise econômica, ou está doente, ou está sendo oprimido, é porque a culpa é do teu pecado, tá? A culpa é do pecado de um modo geral. O pecado não traz sofrimento só sobre a pessoa que o cometeu, traz consequência para as outras. Caim matou Abel. Abel não fez nada de errado, mas ele sofreu o pecado do Caim, porque quem morreu foi ele, tá entendendo? Da mesma maneira, o mal, ele traz consequência na vida das pessoas. E Jesus veio para inaugurar um novo tempo, que a Bíblia chama de reino de Deus, em que todo esse mal vai ser completamente destruído. E Jesus já começou esse tempo. Esse tempo já começou. E esse tempo já começou a se manifestar hoje na criação. Onde é que esse tempo novo que Jesus inaugurou se manifesta, afinal de contas? Se eu ainda vejo doença, eu vejo enfermidade, opressão, violência e morte. No primeiro lugar, esse reino é inaugurado e ele começa na pessoa de Jesus. Jesus demonstrou com a sua vida e o seu ministério que ele tem poder sobre todo o mal. Ele tem poder sobre as enfermidades, ele curou doentes. Ele tem poder sobre a morte, ele ressuscitou mortos. Ele tem poder sobre o diabo, ele expulsou espíritos imundos. Jesus, quando faz todas essas coisas, ele não está fazendo para se aparecer. Ele está fazendo para demonstrar que o reinado de Deus chegou até nós. Deus sempre foi o rei. Ele é o rei de todas as coisas. Ele é o rei do céu, ou seja, céu no sentido dessa realidade, da dimensão de Deus. No entanto, Deus veio ao mundo para que o reino de Deus, para reivindicar o seu reinado na terra. Porque na terra o reinado dele foi questionado e foi usurpado. Usurpado pelas pessoas que entregaram o seu domínio, não como uma expressão de amor e gratidão a Deus em adoração, mas ouviram a voz de Satanás e não confiaram em Deus e se entregaram à desobediência. Ali há uma crise no reino no Éden. O rei nunca se abalou nem por um grão na sua glória, mas a criatura se rebelou contra o seu Criador. E Jesus vem porque ele é o Messias.
Ele é o rei prometido da casa de Davi, que haveria de reinar para sempre, edificar a verdadeira casa a Deus, e o seu reinado não teria fim. Mas ele traz o reino sobre nós, não, num primeiro momento, não simplesmente fazendo justiça contra os que pecaram. Porque se ele tivesse feito isso, a gente deveria louvá-lo pela sua justiça, mas a gente estava perdido. Porque ninguém consegue sair imune do juízo de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso, o Filho veio reivindicar o seu reinado, e mesmo tendo sido rejeitado pelos homens, como acontece aqui no nosso texto, ele pregou na sinagoga, e as pessoas da sinagoga ficaram indignadas com Jesus, e o rejeitaram. Ele foi rejeitado pelos homens, mas ele na cruz, ele firma uma nova e eterna aliança na sua cruz, na sua ressurreição. E ressuscitando, ele vence definitivamente os inimigos de Deus, mas ainda não destrói. E esse tempo já começou, em primeiro lugar, em Jesus. Em segundo lugar, esse tempo já começou através dos discípulos de Jesus. Porque Jesus envia os seus discípulos para fazer o que ele estava fazendo. O que Jesus fazia? O ministério dele consistia em pregar o evangelho, a boa nova do reino de Deus, ou seja, a boa notícia de que o reinado de Deus na terra e no céu estava nele, na pessoa dele e no seu ministério. Jesus envia os seus discípulos para serem instrumentos da sua cura, da sua libertação e da sua paz. O reino de Deus deve se manifestar hoje no meio do povo de Deus. E você deve ser sinal desse reino. Eu e você somos chamados por Jesus para que creiamos que naquele dia, naquela sinagoga, quando ele lê Isaías 61, aquela palavra se cumpriu nele porque ele estava começando o seu ministério. Ele já havia sido batizado, tentado pelo diabo, e ali ele estava começando o seu ministério, no qual ele testifica e demonstra em palavra e em poder que o reino de Deus havia chegado na sua vida e no seu ministério. Mas Jesus chama para si os discípulos, e quando Jesus envia os discípulos, no primeiro momento, ele envia os discípulos as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas quando ele morre, porque ele vem como também o profeta da antiga aliança. Apesar da aliança com Israel ter sido quebrada por Israel, Jesus ele vem para firmar uma nova aliança, na qual aquela aliança, na verdade, é restaurada. A nova aliança em Cristo não é a rejeição de Israel, é o contrário. A nova aliança em Cristo é exatamente a inclusão de Israel numa aliança nova, eterna, que não vai ser abalada. Mas quando ele morre e ressuscita, essa nova aliança, ela alcança todas as nações. E aí os discípulos, que haviam sido enviados apenas para os judeus, são enviados agora a todas as nações. O reino de Deus já foi inaugurado. E esse reino de Deus deve se manifestar hoje. E assim como ele se manifestou na vida de Jesus, o chamado de Deus para mim e para você é que esse reino se manifeste hoje através de nós. Que através de nós, o perdão de Deus seja manifesto na vida das pessoas. A quem você deve perdoar? Teu coração está magoado com quem? Deus te chama hoje a entender que Ele te perdoa. Ele te aceita em Cristo por causa da sua cruz da ressurreição. E porque Ele te ama, te aceita e te perdoa, Ele te chama a demonstrar essa mesma graça sobre o outro. Ninguém dá o que não tem. A pessoa não consegue perdoar se ela não entende que é perdoada. Então, primeiro Deus te perdoa. Para quê? Para que você manifeste que esse ano aceitável do Senhor, o ano da graça, o tempo da salvação já chegou. Mas esse ano da graça, esse tempo da salvação, não é a manifestação desse reino nos lugares celestiais, em nuvens e anjos tocando harpa. Isaías 61 afirma essa nova realidade desde já. E Jesus afirma que ele começou o reino já. E esse reino precisa se manifestar hoje. Tem gente sofrendo. E você tem acesso a pessoas sofrendo. E Deus te chama para ser manifestação desse reino hoje, abençoando as pessoas, ajudando as pessoas. O reino já é uma realidade. E as pessoas vão conseguir começar a enxergar o reinado de Deus quando você crê nesse reinado e viver de acordo. Quando você começar a entender que o chamado de Deus para a tua vida não é agora que você já crê em Jesus, esperar morrer para ir para o céu. Porque só vai ver
o reino de Deus na sua plenitude, esse reino que já começou, mas não está na plenitude ainda, só vai ver o reino na plenitude, ou uma linguagem, né, comum, só vai para o céu aquele em quem o céu desceu, aquele em quem a graça chegou, aquele em quem o ano aceitável da graça, do perdão, da misericórdia e da restauração de todas as coisas já alcançou. Mas Jesus, ele na sequência, ele vai afirmar o seguinte, a Escritura continua, verso de número, quero ler com vocês, verso 28. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-la abaixo. Quando Jesus ele vem ao seu povo, aos judeus, a Israel, e ele anuncia que ele veio trazer o reinado de Deus, muitos não creram nele. E eles se levantaram contra Jesus. E hoje, Jesus continua anunciando a todos que o reinado chegou. Jesus está anunciando que o reinado chegou a mim e a você. E o que significa anunciar que o reinado chegou? Não significa que agora você está perdoado por Deus para fazer o que bem entende. Não significa que agora você pode esperar a tua morte para ir para o céu. Não, o reinado implica em que as pessoas se submetam à vontade do rei. Isso é reinado. O rei veio para que a vontade do rei seja feita no céu e na terra. Ela já é feita no céu, mas ela deve ser feita na terra, porque ela vai acabar, ela vai se completar em novos céus e nova terra. Mas esse tempo em que o reino já foi inaugurado implica numa tensão, porque há muitos que não crerão no Evangelho. Há muitos que não crerão na boa nova do reino de Deus. E há muitos que vão se manter rebeldes contra Jesus. Jesus, segundo a Escritura, não é mais um. Eu já contei essa história para vocês. Um dia eu estava num sebo, numa loja de livro usado. Encontrei um livro, se eu não me engano o título era Os 100 Maiores Fundadores de Religião de Todos os Tempos. Eu achei curioso o livro, fui dar uma folheada. Se eu não me engano, o livro trazia, o primeiro líder citado no livro foi Maomé, o segundo foi o apóstolo Paulo, o terceiro foi Jesus. Já achei estranho, Jesus ficar atrás do apóstolo Paulo. Fui ler a justificativa do autor. O autor dizia o seguinte: Maomé é maior do que Jesus, porque Jesus foi apenas um líder religioso. Maomé foi um líder religioso, político e militar. E com todo respeito aos muçulmanos, mas eu não sou muçulmano, eu sou cristão. Então, o muçulmano pode achar que Maomé é maior do que Jesus, É o seu sistema de crença. Eu não acredito nisso. Jesus não tem comparação. E segundo a Escritura, ele é único. E quando você coloca Jesus ao lado de outro, você não está fazendo justiça ao que a Escritura fala dele. Porque ele é Deus que vem ao nosso encontro. Ele não é um mero fundador de religião. Ele é aquele que vem trazer o reinado de Deus sobre nós, o tempo da graça e da salvação. Só nele há perdão de pecados. E, na verdade, eu acho que o argumento do autor era exatamente o contrário. Jesus é superior exatamente porque não foi líder militar. Porque o seu reino não se impõe pela força das armas e do exército. Respeito você, se você é muçulmano e está nos assistindo, respeito seu sistema de crença. Mas são dois sistemas que falam uma linguagem diferente. Jesus não pode ser comparado, segundo a Escritura, com qualquer outro fundador de religião. Porque Jesus é muito mais do que isso. Jesus não é um fundador de religião. Ele é o próprio Deus que vem ao nosso encontro para trazer o seu reinado. E ele chama a mim e a você, a que depositamos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança nele. Porque ele traz perdão dos pecados. Mas nesse mundo, Jesus já veio, mas hoje muitos continuam rebeldes contra ele. Mesmo algumas pessoas que se dizem cristãs. Quando é que nós nos mantemos rebeldes contra o rei? Quando nós não nos entregamos completamente à sua vontade pela graça. Completamente é uma palavra forte, A gente não consegue se submeter a Deus com perfeição, mas a gente vai morrer tentando pela graça. A gente vai procurar a cada dia ser renovados pela graça de Deus, ser fortalecidos na sua graça. E o chamado de Jesus é que não tenhamos essa atitude dos homens e das mulheres daquela sinagoga, de nos mantermos rebeldes contra ele, contra a boa nova do seu evangelho,
e de sermos, pela graça de Deus, homens e mulheres que expressam essa boa notícia hoje. Na igreja antiga, nosso irmão, pastor do nosso presbitério, Timóteo Carriquer, escreveu recentemente um livro muito interessante sobre missão, em que ele cita alguns episódios muito interessantes da história da igreja. A igreja antiga cresceu demais nos primeiros séculos, porque enquanto algumas guerras e epidemias devastavam as pessoas e quebravam várias estruturas sociais que haviam, os cristãos se levantavam a partir do Evangelho para serem benfeitores da cidade. Enquanto na cultura romana benfeitores eram os ricos e poderosos, o Evangelho chamou todos a serem benfeitores, a todos se importarem com o outro e a todos a exercerem graça e misericórdia. Enquanto estava todo mundo fugindo da epidemia, os cristãos se levantavam para servir o seu próximo. E essa atitude que a igreja deve ter hoje. As igrejas, de modo geral, estão procurando manter um distanciamento social por uma questão de respeito e zelo pela vida das pessoas. Mesmo nesse momento em que a gente está passando, Deus chama a mim e a você para manifestar o reinado de Deus, expressando a vontade de Deus no céu e na terra, abençoando as pessoas, perdoando as pessoas, sendo instrumento de cura, sendo instrumento de perdão, de graça e de bondade de Deus. Deus te chama para crer no reino, para viver essa realidade do reino e para expressar essa realidade do reino. Se você entendeu isso, você entendeu que você tem um chamado e tem muito o que fazer nessa vida. Se você não entendeu o Evangelho, você acha que ser cristão é acreditar que Jesus morreu e ressuscitou, cruzar o braço e esperar morrer. Mas isso não é cristão. E isso não é vida cristã. Isso é pouco. Isso é raso. Isso é superficial demais. Jesus, ele manifestou o reinado. E ele nos chama a manifestarmos esse reinado hoje. E ele veio para todos, para Israel e para todas as nações. E ele já começou a manifestar o reinado. Tem uma amiga de adolescente, está acompanhando ontem no Facebook, seu pai faleceu, e a gente se compadece da família, o nosso sentimento à família. No momento desse difícil em que a família está passando, a gente precisa olhar para o reinado de Deus, que é boa nova. Deus está restaurando todas as coisas. E em breve, esse Jesus que ressuscitou vai nos levar também à ressurreição. E em breve, todos nós vamos nos encontrar novamente. E o convite de Deus é que você entregue a Ele a sua vida, reconheça que Ele é Rei e Senhor, creia que Ele perdoa os seus pecados e creia que Ele envia o seu Espírito Santo para te dar uma nova vida, na qual você é instrumento do reino de Deus e de manifestação do reino nesse mundo. Testemunhar o Evangelho é muito mais que viver uma vida moralmente correta. Testemunhar o Evangelho é viver de acordo com Jesus Cristo, amando, perdoando, ajudando, estendendo a mão com graça e misericórdia, sendo instrumento de cura e abençoando a vida das pessoas. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe pela graça de Deus, para que Ele use a minha vida e a tua como canal da sua bênção. Que Deus encha a tua vida de bênção, para que a bênção transborde através da tua vida e alcance aqueles que estão ao seu redor. Só assim as pessoas vão crer que Jesus é o Rei. Tem muita gente que não crê em Jesus por causa dos cristãos. Sabia disso? É triste, mas é uma realidade. Tem muita gente que não acredita no reinado de Deus por causa do mau testemunho dos cristãos. Por isso Jesus chama hoje todos ao arrependimento. Por isso o chamado para o reino é um chamado para o arrependimento. Porque o chamado do reino é um chamado a se entregar à vontade do rei. E se você conhece o rei, você sabe que ele é bom, mas ele é justo. O reino dele é um reino de graça. Deus faz a sua justiça na cruz e na ressurreição. Para quê? Para que você seja aceito no reino, não sendo julgado em você mesmo, mas sendo julgado nele. Mas uma vez que você foi julgado nele, você é chamado para viver de acordo com ele, a seguir os seus passos, a vida dele e manifestar esse reinado hoje. Ele já veio e já manifestou o reinado entre nós. E hoje ele chama a mim e a você, para que a gente manifeste esse reinado
e a gente não permaneça com o coração duro diante do rei. Está chegando o dia em que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas aqueles que creem, que sabem que o reino já chegou, aqueles que vivem essa realidade do reino, do perdão, da graça, do poder do Espírito Santo e de uma vida entregue à vontade de Deus, naquele dia vão confessar com toda a alegria desse mundo. Porque o reino de Deus é Deus nos retirando do velório para nos levar para a festa. O Evangelho de João diz que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. E Jesus diz: não beberei mais do fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo do reino dos céus. No reino dos céus vai ser uma festa que tem dia para começar e não tem dia para terminar, quando o reino for consumado. E é esse o convite que Deus faz para mim e para você. Viver nessa grande esperança do reino que já se manifestou e está chegando. E que Deus te abençoe. Que Deus abençoe as nossas vidas. E que o reino de Deus seja manifestado no tempo presente, na vida das pessoas. Porque o reino de Deus já chegou. O reino de Deus está chegando. E o reino de Deus vai chegar à sua plenitude para a glória de Deus. Queria convidar você para orar nessa hora. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos dá. Obrigado pela tua palavra. E obrigado porque o Senhor faz promessas tão grandiosas na tua palavra. Promessas de um novo tempo de perdão, de graça, de cura e restauração. E nós te louvamos porque o Senhor já tem manifestado esse tempo nos dias de hoje. O Senhor já manifestou esse tempo na vida e no ministério do teu Filho amado. E por causa da sua vida sem pecado, do anúncio do teu reinado e da confirmação do seu ministério e da sua pregação através da sua cruz e ressurreição, nós sabemos que a tua promessa é fiel. E nós sabemos que o Senhor já enviou sobre nós o teu Espírito. E o teu Espírito tem nos dado alegria, tem nos dado esperança e tem nos dado força em todas as situações em que a gente passa. E por isso, Senhor, na tua presença, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Nos perdoa todas as vezes em que o nosso coração é duro, em que o nosso coração resiste à tua vontade. Que teu Espírito Santo renove a nossa vida. E que teu Espírito nos tome para que nessa geração e no tempo que se chama hoje, nós possamos nos levantar pela tua graça, não apenas sendo perdoados pelo Senhor, mas sendo habitação do teu Espírito Santo e testemunhas de que o teu reino já é chegado, teu reino já foi inaugurado, o novo tempo da restauração de todas as coisas já começou através do teu Filho amado, através do seu ministério, em que o Senhor demonstra com poder o teu domínio sobre o pecado, sobre a doença, sobre o mal, sobre a opressão, sobre a violência e sobre a morte. E nós te louvamos porque na cruz, na ressurreição do teu Filho amado, o Senhor já derrotou todos esses inimigos. E nós te louvamos porque em breve o Senhor vai voltar. E quando o Senhor voltar, o Senhor vai nos chamar para sempre para a tua presença. E o Senhor vai trazer um justo juízo sobre aqueles que recusaram a boa nova do teu evangelho e resistiram à tua boa palavra do Senhor. Por isso, Deus, tem misericórdia de nós, nos abençoa para que possamos, movidos pelo teu Espírito Santo, movidos pela tua graça no teu reino, ser instrumentos do teu amor e da tua graça nessa geração, para que as nações possam discernir e reconhecer que tu és o Deus, tu és o único Deus verdadeiro, e não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A ti a nossa gratidão, nosso louvor. Toma a nossa vida, a nossa mente e o coração no teu altar. Perdoa os nossos pecados e nos abençoa, porque cremos e confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, o Rei do céu e da terra, e que a tua vontade seja feita na nossa vida para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus confirme a graça e a paz sobre a tua vida, e que Deus te livre do mal, e que Ele renove todas as coisas na sua vida, na sua mente e seu coração, e que pela graça de Deus, eu e você sejamos instrumentos do seu reino sobre nós. A Daniela vai trazer um recado agora para a gente. Bom dia a todos. Nós já louvamos ao Rei nesta manhã, através de cânticos, adoramos também através do estudo da palavra. E eu quero te lembrar e encorajar também a honrar e adorar esse Rei através de seus recursos, suas finanças. Através de dízimos e ofertas, como os irmãos já têm feito. E também através
da doação para as cestas básicas. Estou aqui para lembrar, fim do mês, né, última semana, aos irmãos que querem ajudar, que já têm ajudado, a entrar em contato com o pessoal do MAGE, porque na próxima semana a gente vai estar comprando essas cestas, tá? Para ajudar as famílias. Lembrando que quando a gente dá pão ao faminto, é o reino de Deus se manifestando aqui na terra, amém? Quando a gente sacia, supre aqueles que têm necessidades, nós manifestamos o reinado de Deus. Então eu te convido a fazer parte, né? A agir como embaixadores desse reino, através dos seus recursos, suas finanças, enfim, todas as áreas da nossa vida, que nós possamos manifestar o reinado de Deus nessa terra. Amém? Amém. Veja como Deus é bom, irmãos e irmãs. Já acabou o sermão, ele já deu a oportunidade para colocar em prática. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, tá? E não apenas através do nosso Ministério de Ação Social e Diaconia, mas tanto coletivamente quanto pessoalmente, que Deus te abençoe. Você tem vizinhos, conhece pessoas, que Deus continue a usar, abençoar a tua vida, para que você seja um sinal de esperança nesses dias em que estamos vivendo. E nós temos esperança. Temos toda a esperança, e temos uma esperança que nem a doença, nem a opressão, nem a violência, nem a morte podem calar, porque eles não calaram o Senhor da glória, que ressuscitou o terceiro dia e está agora sentado à direita do Pai, onde reina. A nossa esperança não pode ser detida, não pode ser impedida. Nós cremos num reino que não se abala, o reinado de Deus, no céu e na terra, através do Rei dos Reis, seu Filho Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Vamos agora impetrar a bênção, tá? Que você tenha uma semana, um ótimo domingo, uma semana abençoada na presença de Deus. Senhor, obrigado por esse dia, essa manhã que o Senhor nos dá, e obrigado pela Tua palavra que consola, que edifica, Tua palavra que nos desafia, Tua palavra que nos recorda que somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Somos uma nação de sacerdotes, em que o sumo sacerdote da nossa confissão é o Teu Filho amado, ó Pai. Muito obrigado pela Tua graça e o privilégio de sermos feitos povo do Senhor, através da cruz da ressurreição do Teu Filho amado e através do dom do Teu Espírito Santo. E que nesse dia que o Senhor nos dá, durante toda essa semana, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encha de esperança, de alegria e de paz, e que o Senhor nos levante para a Tua glória, para estarmos abençoando as pessoas que estão ao nosso redor. Aqueles que estão passando por dificuldades, estão desempregados, estão com fome, aqueles que estão sofrendo injustiça. Pai, abençoa o Teu povo, para que possamos nos levantar nesse dia que se chama hoje, e sermos instrumentos de manifestação do Teu reinado, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Nos abençoa a todos, que a Tua bênção, a Tua provisão, a Tua cura e a Tua paz possa estar alcançando a cada um, e que o Senhor confirme o Teu amor, a Tua bondade, a Tua fidelidade, para a Tua glória, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação, a alegria e o poder que é sobre Deus, na sua graça e sobre o seu povo, seja sobre cada um dos irmãos e das irmãs, geração em geração, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus te encha de graça e paz. Dê uma semana abençoada na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém.